Certo? Vamos mergulhar fundo nessa história. Boas-vindas à nossa análise de hoje, onde a gente vai desvendar um caso, olha, simplesmente fascinante de sabotagem química. Imagina só a cena clássica. A noite londrina mergulhada naquela tradicional névoa cinzenta. A escuridão da rua Baker quase palpável. É exatamente aí que a gente encontra a detetive Ingrid, segurando firme o bocal do seu cachimbo de madeira. Só que, pessoal, esse não é um caso comum de roubo de joias, não. É um quebra-cabeça super complexo da era moderna que atinge direto o coração metálico e as engrenagens da cidade. Para a gente realmente entrar no clima, repara bem na atmosfera. A luz amarela dos lampiões mal consegue cortar aquela escuridão pesada, sabe? E lá no meio de tudo isso tá a detetive Ingrid, com aquele sobretudo de tweed xadrez clássico e o inseparável boné Deerstalker. Ela tá ali, caminhando a passos firmes na umidade, super imersa em pensamentos, caminhando em direção a um problema que contrasta totalmente com esse cenário vitoriano. A gente está falando de uma crise estritamente moderna e mecânica, invisível a olho nu, mas com consequências simplesmente devastadoras para a engenharia da cidade. E isso traz a gente para a grande questão do caso. O que, afinal de contas, estava acontecendo nas ruas de Londres? Bem, uma verdadeira epidemia tinha começado. Donos de veículos de altíssimo luxo começaram a relatar um pesadelo absoluto, pane total nos motores. Do nada, sem aviso prévio. E o padrão era inegável, viu? Todos esses incidentes catastróficos aconteciam quase imediatamente depois que a pessoa abastecia na principal rede de postos do distrito. O diagnóstico nas oficinas mecânicas era assustador e sempre o mesmo. Os pistões, que são peças vitais para a combustão, estavam sendo violentamente corroídos. Ou seja, tinha algum composto misterioso à solta, literalmente destruindo as máquinas de dentro para fora. Parte 1. A química do crime, investigando os detalhes invisíveis. Então a gente sai agora do nível macro, daquelas avenidas nebulosas, e vai direto para a análise forense no nível micro. A investigação vai para um pátio de manutenção frio e cheio de neblina, onde as carcaças dessas máquinas de luxo estavam paradas. Ficou claro logo de cara que o trabalho tradicional de delegacia não ia servir para nada aqui. A resposta para essa epidemia mecânica não estava naqueles relatórios burocráticos gigantes de seguro, sabe? Estava na química. Com uma precisão cirúrgica, a detetive coleta uma amostra residual, um líquido viscoso com uma aparência super suspeita, tirado direto da origem do colapso, o tanque de combustível. E ali mesmo, sob a luz fraca do lampião e com um foco inabalável, ela puxa a clássica lupa de latão para revelar segredos que passariam totalmente batidos pela maioria das pessoas. E sabe o que a lente da lupa revelou? Um conceito científico fundamental chamado separação de fases. É fascinante a gente olhar através dessa lente para entender a física desse crime. Ao invés de ver um líquido homogêneo e puro, como a gente espera de um combustível normal, a amostra mostrava uma decantação irregular chocante. Os componentes físicos da mistura simplesmente não se misturavam de um jeito estável. Eles começaram a se separar ali mesmo, ativamente, sob a luz do lampião. Esse comportamento visual imediato já entregou o diagnóstico fatal. A substância dentro daqueles tanques caríssimos não era de jeito nenhum autêntica. Isso ilustra de um jeito muito claro a verdadeira mecânica da sabotagem que estava corroendo a cidade. De um lado da comparação, a gente tem a expectativa, né? O combustível legítimo, perfeitamente formulado para garantir máxima eficiência e aquela lubrificação delicada que os carros de luxo precisam. Mas do outro lado, a realidade assustadora que a lupa revelou. A mistura criminosa. O combustível original tinha sido grosseiramente diluído com solventes industriais de péssima qualidade. E o pior de tudo, uma quantidade absurda de água salina. Quimicamente falando, essa é literalmente a receita mais eficiente possível para corroer metais preciosos de alta performance. Eles estavam transformando engenharia automotiva avançada em sucata em questão de horas. Mas a análise microscópica trouxe ainda mais pistas. A borda da luva da detetive capturou outro elemento investigativo que foi crucial. Tinha umas micropartículas amarelas aglomeradas ali. Enxofre. E olha, essa dedução é genial, porque mostra um nível de sofisticação do golpe. A mente criminosa por trás de tudo isso não estava só colocando água no tanque para diluir o combustível. A adulteração envolvia o uso proposital de resíduos químicos brutos, descarte siderúrgico pesado. E por que fazer isso? Para adicionar volume letal à mistura com o objetivo claríssimo de mascarar e equilibrar a densidade do produto final. Isso fazia com que o líquido passasse totalmente despercebido naqueles testes básicos de qualidade que os postos fazem todo dia. Incrível, né? Então,
O ponto de virada de toda a nossa investigação fica perfeitamente resumido nessa dedução que a detetive fez ali no nevoeiro. Nas palavras dela, isso não é um erro de refinaria, é uma falsificação deliberada e altamente lucrativa feita por alguém com acesso a rejeitos químicos industriais. Ou seja, essa contaminação não era de forma alguma um acidente infeliz. Era um crime corporativo e logístico extremamente metódico. Uma falsificação estruturada para gerar uma margem de lucro ilícita absurda. E a chave do perfil criminal estava bem ali. O responsável precisava obrigatoriamente ter acesso prévio e direto aos rejeitos químicos controlados da grande indústria de base. O que parecia um mistério mecânico, de repente, vira um verdadeiro thriller de corrupção sistêmica. Parte 2. A lógica da investigação, cruzando as pistas. Bom, com os dados forenses microscópicos perfeitamente compreendidos, a caçada muda de cenário. Chegou a hora de rastrear o suspeito, e não pelas ruas escuras, mas usando os rastros logísticos e burocráticos que uma operação desse tamanho sempre deixa para trás. Em uma tabela analítica simples e devastadora, a matemática cruza os fatos. De um lado, a gente tem uma lista bem restrita de indústrias químicas locais que tinham a capacidade de produzir aquele solvente de má qualidade. Do outro lado da tabela, os enormes registros de transporte de todos os postos afetados pelas panes. A intersecção analítica dessas duas colunas simplesmente elimina qualquer possibilidade de coincidência. Ela aponta com uma precisão implacável direto para o núcleo da fraude. E esse cruzamento minucioso revelou uma verdade bem desconfortável, viu? O perigo para os motores não vinha de uma gangue de rua ou de um falsificador externo aleatório. O culpado era interno, uma figura de confiança. A resposta das planilhas apontou categoricamente para o gerente de distribuição da própria companhia de petróleo. É mole? A gente está falando de alguém que tinha autoridade total sobre o produto, as mais altas credenciais de segurança e, o mais importante, um conhecimento profundo sobre as maiores fragilidades de todo esse gigantesco sistema de distribuição urbana. A anatomia desse golpe funcionava em 3 passos meticulosos. Passo 1. Usar o cargo de gerência para desviar quantidades absurdas do combustível mais puro e valioso e vender direto no mercado negro por uma fortuna. Passo 2. Para que esse roubo enorme não ativasse os alertas de baixo volume, ele precisava preencher os tanques oficiais da rede com aquele coquetel corrosivo de lixo industrial e água salina. E o passo 3, o toque final. Graças à densidade química que foi perfeitamente ajustada por aquele enxofre siderúrgico, ele conseguia acobertar totalmente o desfalque bilionário nas auditorias internas e embolsar o lucro silencioso. O pacote completo. Parte 3. O fim da linha. Encerrando o caso do combustível adulterado. Com toda a mecânica e a logística do esquema expostas, as coisas aceleram para o clímax. A urgência de resolver isso precisava tomar as rédeas. A rede lógica já tinha fechado todas as saídas e estava chegando o fim da linha para o roubo que ameaçou paralisar Londres. O cerco policial se fechou rapidinho naquele ambiente sombrio dos grandes galpões portuários. Acompanhada pelas autoridades, a operação pegou o executivo corporativo em flagrante. Ele foi encontrado com a mão na massa, operando as válvulas clandestinas de mistura que alimentavam essa fraude milionária. O mais louco dessa prisão é que todo o peso de um esquema logístico colossal de falsificação desabou num piscar de olhos quando ele foi confrontado com as evidências em microescala. Diante daquela irrefutabilidade científica das análises colhidas com uma simples lupa de latão nas ruas, o executivo não teve como negar. Ele foi encurralado pura e simplesmente pela força da química forense. E assim a gente chega à resolução dessa crise impressionante de infraestrutura invisível. Imediatamente os tanques contaminados foram lacrados pela justiça e o falsificador corporativo foi levado sob custódia. Com a burocracia do crime resolvida, a vitalidade da metrópole voltou ao normal. Os postos começaram a vender de novo combustível legítimo e, aos poucos, os motores voltaram a roncar suavemente pela cidade. O trabalho metódico estava cumprido. Restou para a detetive Ingrid apenas limpar cuidadosamente a lente, guardar a lupa no bolso e dar uma última olhada discreta para o funcionamento restaurado desse sistema imenso, que depende absolutamente da integridade química. E essa história deixa o espaço perfeito para uma reflexão final, que vai muito além desse caso isolado. Vendo como a engenharia avançada de uma cidade tão massiva pode ser colocada de joelhos por causa de uma alteração microscópica no fundo de um tanque, fica muito nítido que a ordem invisível que sustenta a nossa civilização é extremamente frágil. Então fica aqui a provocação. Diante de toda essa complexidade que ficou oculta na nossa rotina, quais outros sistemas colossais e vitais estão operando neste exato minuto de forma absolutamente silenciosa e que são facilmente perturbáveis? O que mais está escondido logo abaixo da superfície das engrenagens da nossa vida cotidiana? É um mistério e um convite para a gente continuar sempre prestando atenção aos mínimos detalhes. Até a próxima!